Você sabe o que um rinoceronte do Rio de Janeiro tem a ver com as eleições municipais de São Paulo de 59? Cacareco. Um rinoceronte que, apesar do nome masculino, na verdade era uma rinoceronte fêmea e foi eleito o vereador mais votado nas eleições paulistas? Fique com a gente e veja a história curiosa da vida dessa rinoceronte que conquistou o coração dos brasileiros. Antes, inscreva-se no canal e deixe o seu like para dar aquela força. E vamos lá! No final da década de 50, Cacareco conquistou os corações de milhões no Brasil, tornando-se um ícone de contestação política e um símbolo da frustração do povo com o sistema político. Mas tudo começou em 54, no dia 14 de janeiro, quando nasceu Cacareco no Zoológico do Rio de Janeiro, sendo o primeiro rinoceronte a nascer em terras brasileiras e o segundo do mundo todo a nascer em cativeiro. Filha da rinoceronte Terezinha, que antes se chamava Betoneira, e do macho Britador, que tinha o apelido de Brucutu, seu nome, que significa coisa velha e de pouco valor, foi dado a ela por causa de suas travessuras sempre quebrando as coisas, e em pouco tempo já estampava as páginas dos jornais. Como essa em que os cuidadores tiveram que separá-la dos adultos por causa das frequentes agressões do pai, ou como essa outra que fala das extravagantes festas de aniversário ainda jovem. As travessuras brincalhonas e o comportamento gentil de Cacareco rapidamente conquistaram o público local, e logo ela se tornou o xodó do Zoo carioca. Com sua crescente popularidade, o rinoceronte tornou-se um símbolo improvável de esperança e união para o povo do Brasil, já que Cacareco chamou a atenção do então governador de São Paulo, Jânio Quadros. Jânio, que disputaria e venceria as eleições a presidente no ano seguinte, precisava de uma atração para a inauguração do Zoológico de São Paulo, que foi construído em seu mandato. Visando também as eleições para governador do seu aliado Carvalho Pinto, Jânio decide entrar em contato com o então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Negrão de Lima. Negrão de Lima não viu com bons olhos o empréstimo do animal, mas convencido pela força política de Jânio Quadros e também pelo recém-nascimento de Quindim, irmão de Cacareco, aceitou o empréstimo. E assim, no dia 14 de fevereiro de 1958, com 200 quilos de ração para a viagem, Cacareco enfim partiu às terras paulistanas. A inauguração, apesar do tempo chuvoso, foi um sucesso. Cacareco já era o centro das atenções, estampando até uma edição de selos não oficiais. E sobre o olhar de pouco mais de 200 visitantes, com seus guarda-chuvas empunhados, Jânio declarou: "Com o cartaz que está, Cacareco seria um forte candidato aos Campos Elíseos", se referindo à sede e às eleições ao governo paulista, que teve como vencedor Carvalho Pinto derrotando Adhemar de Barros. E assim seguiu nos próximos meses, onde milhares de pessoas viajavam de todos os cantos do estado para ver a jovem rinoceronte. O sucesso de Cacareco em São Paulo faz Jânio pedir o adiamento de sua devolução ao Rio de Janeiro, mantendo assim o animal por mais 6 meses. Mas a morte de seu pai, Britador, que morreu repentinamente ao que foi apontado como causa uma pasteurela, e também a morte acidental prematura de seu irmão Quindim, que foi esmagado pela mãe em um tombo meses depois do nascimento, sobrando assim apenas a viúva Terezinha e os órfãos Cacareco, e sua irmã mais nova, Patachoca. A imprensa carioca começa a levantar o questionamento sobre a volta de Cacareco. Algumas matérias chegaram até a questionar se não foi a saudade de Cacareco a responsável pela morte repentina de Britador, obrigando até o diretor do Zoológico Carioca, Melo Barreto Filho, a ir a público explicar que rinocerontes não morrem de nostalgia. Assim, começa uma batalha de narrativa.
com a imprensa carioca questionando o governo paulista sobre a volta de Cacareco e o governo paulista que continuava pedindo para manter o animal em São Paulo, alegando que no Zoo do Rio já tinham 2 rinocerontes, no caso a mãe e a irmã de Cacareco. Mas a insatisfação política começou a tomar conta dos noticiários de São Paulo e, agravada pela crise da carne e pela crise do feijão, Cacareco foi parar no palanque. Já que, inspirado pela declaração de Jânio na inauguração do Zoo Paulista, o jornalista Itaboraí Martins, que na época trabalhava no jornal O Estado de São Paulo, lançou a campanha Voto Cacareco durante as eleições municipais de São Paulo, que aconteceram no dia 4 de outubro de 59. A campanha foi uma forma de protesto contra a corrupção e a má administração na política, usando a figura de Cacareco como símbolo de insatisfação e desejo de mudança. O movimento ganhou força e o voto de protesto em Cacareco acabou ganhando destaque tanto em São Paulo quanto nos outros estados do Brasil. E as pessoas saíram às ruas para protestar com cartazes, propagandas e até marchinhas, como essa: Cacareco, Cacareco, Cacareco é o maior. Há poucos dias da eleição, o governo paulista enfim cede e Cacareco retorna à sua terra natal, no dia 1º de outubro de 59. A volta de Cacareco ao Rio não impediu que o protesto continuasse ganhando força, e no dia da eleição já era esperado que Cacareco teria uma votação expressiva, já que foram distribuídos 20 milhões de cédulas com seu nome pelas ruas da capital paulista. Nessa época, o eleitor tinha que escrever o nome do candidato na cédula e inseri-la na urna eleitoral. Mas, surpreendentemente, Cacareco obteve quase 100 mil votos em uma eleição que teve 934 mil eleitores, tornando-se o candidato mais votado na eleição. Ele recebeu tantos votos que dá para dizer que ele teve quase a mesma quantidade de votos que a legenda mais votada, que recebeu 96.717 votos contra 96.679 votos nulos, onde a esmagadora maioria era para Cacareco. O efeito Cacareco estampou manchetes no Brasil e no mundo. E a história de Cacareco é repleta de detalhes fascinantes e curiosidades. Como um partido canadense, o Rhinoceros Party of Canada, que foi fundado em 63 pelo médico Jacques Ferron, ele dizia que o partido era um descendente espiritual de Cacareco e elegeu o rinoceronte do Zoo de Montreal como seu líder. O partido, que acabou em 93, foi refundado novamente em 2006 como Party Rhinoceros Party, ou Second Rhinoceros Party, e existe até os dias de hoje com seus candidatos, prometendo não cumprir nenhuma promessa de campanha se forem eleitos. O legado de Cacareco também vive na língua portuguesa, já que o termo voto cacareco ainda é usado para descrever um voto de protesto no Brasil. O governo paulista ainda chegou a tentar trazer Cacareco de volta, sem sucesso. Cacareco também inaugurou o Zoológico de Porto Alegre em 62, onde ficou 3 meses antes de regressar ao Rio de Janeiro. No Rio, Cacareco, que já vinha doente desde o ano anterior, enfim faleceu em 27 de novembro, por uma inflamação nos rins. Hoje, lembramos Cacareco não apenas como um rinoceronte querido, mas como um catalisador da descrença da população no sistema político. Cacareco chegou a voltar para São Paulo, já que sua ossada, conservada, está em exposição no Museu de Anatomia Veterinária da USP. Pessoas de todas as camadas sociais podem visitá-lo aproveitando a gratuidade nas primeiras terças do mês. O ingresso nos outros dias custa em torno de R$10, com opção de meia entrada para estudantes. As crianças de até 6 anos, idosos acima de 60 e pessoas com deficiência não pagam.
Alguém aí votou? Ou tem um familiar que votou no Cacareco? Que tal perguntar pra galera dessa época que você conhece, se eles também participaram do protesto? Não se esqueça de comentar a resposta e também falar o que você achou do nosso primeiro vídeo. Até a próxima!